Cidade 360 Esporte. Vamos chamar então aqui ele, Rafael Antônio, trazendo todos os detalhes do esporte desse final de semana. Bom dia, Rafa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos ligados no Cidade 360. Começamos com a falta de futebol e, lamentavelmente, episódios lamentáveis que aconteceram mais uma vez nesse final de semana. Depois do que ocorreu na quinta-feira no jogo da Copa do Nordeste entre Bahia e Sampaio Corrêa, atos de violência voltaram a acontecer em outras partes do Brasil. O Grenal foi cancelado porque a janela do ônibus do Grêmio foi quebrada e pedradas atingiram o volante Vila Sante, foi atingido pelos estilhaços, ou seja, não tivemos futebol no clássico mais tradicional do futebol gaúcho entre Grêmio e Internacional. No Paraná, a torcida do Maringá acabou atingindo também o ônibus do Cascavel. Tivemos problemas neste jogo do Campeonato Paranaense. Isso sem contar no jogo entre Paraná e União de Francisco Beltrão. O jogo aconteceu, mas a torcida paranista, revoltada aos 40 minutos do segundo tempo, invadiu o campo e começou a agredir os jogadores do Paraná Clube por conta do resultado negativo que deu inclusive ao Paraná Clube o rebaixamento para a segunda divisão do futebol paranaense. Cenas lamentáveis em que as pessoas realmente precisam rever os conceitos do futebol, as autoridades precisam tomar providências para que isso seja exterminado do futebol brasileiro. É inaceitável esse tipo de situação que a gente verificou ao longo desta semana. Vamos falar de bola rolando então no Paulistão. Nós tivemos no sábado o Mirassol empatando em 1-1 com a Ponte Preta, o Ituano vencendo a Ferroviária por 3-1 e o Guarani perdendo de virada para o Santo André por 3-2. No domingo, o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 pela manhã. À tarde, Inter de Limeira e o Mistão do Palmeiras empataram em 0-0, jogo muito fraco ontem em Limeira. O Santos empatou em 2-2 com o Lanterna Grêmio Novo Horizontino, enquanto que o Botafogo de Ribeirão Preto venceu a equipe do São Bernardo pelo placar de 1-0, jogo realizado ontem à noite no estádio Santa Cruz em Ribeirão. Hoje, o complemento da rodada com Água Santa e São Paulo se enfrentando na cidade de Diadema às 15h desta segunda-feira. Pela Série A2, nós tivemos a líder portuguesa vencendo mais 1-0 diante do Velo Clube lá na cidade de Rio Claro, e o Oeste assumiu a vice-liderança ao vencer ontem o São Bento de Sorocaba por 3-0. O Linense caiu para o terceiro lugar depois do empate em 1-1 com o Primavera de Indaiatuba. Pela Série A3, o Noroeste perdeu a sua invencibilidade no estádio Alfredo de Castilho. Norusca acabou perdendo para Matonense pelo placar de 1-0. Tivemos também São José 0, Comercial 0, o Comercial segue na liderança. O Bandeirante venceu o Olímpia por 3-0, Sertãozinho e Rio Preto empataram em 1-1. Empate também para Desportivo Brasil e Barreto, 0-0. São Bernardo 1, Marília 1, Nacional 0, Capivariano 0 e União Suzano venceu a Votuporanguense por 2-1. Lembrando que, apesar da derrota, o Noroeste segue na vice-liderança da Série A3 do Campeonato Paulista. No nosso futebol amador, começou ontem a copinha aí de aquecimento para a temporada 2022 do Amador. Tivemos lá no Mirante Ferroviário o Silvestre vencendo o Nobuji por 3-2 e o Independência derrotando o La Plata por 1-0. E hoje, a seleção masculina de basquete, que na sexta venceu o Uruguai, volta à quadra pelas eliminatórias da Copa, jogando contra a Colômbia. Presença dos jogadores do Bola Basquete, Gabriel Jaú e Rafael Retschheimer. Ricardo. Tá certo, Rafa. Obrigado, viu, pelas suas informações. Uma ótima semana para você. Bom feriado amanhã. A gente se vê na quarta. Até quarta-feira. Um grande abraço, Ricardo.